Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa aula. Na aula passada, nós aprendemos como fazer pesquisas na Bireme por termos livres. Nós aprendemos também a utilizar os recursos, né, que a Bireme nos oferece para otimizar o nosso tempo de pesquisa. E nessa aula, o que nós vamos aprender? Bem, nessa aula, nós vamos aprender a fazer uma pesquisa por descritores. E também vamos aprender a diferença entre descritores e palavras-chave e localizar descritores. Mas antes disso, é importante que a gente defina o que é DEX, ok? Então, o que é descritores em saúde, em ciência da saúde? Bom, o DEX, ele é um vocabulário controlado, trilingue, mundialmente utilizado para representar o assunto de todos os documentos das principais bases de dados em saúde, como a Medline e a Lilacs. Então, é também importante que a gente esclareça qual a diferença entre descritores e palavras-chave, porque sempre existe essa dúvida. Para isso, gente, eu separei aqui um infográfico que descreve muito bem essa diferença. Então, vamos lá. Bem, esse infográfico que foi elaborado pela Biblioteca de Enfermagem da USP, um infográfico bem interessante. E aqui ele diz a diferença entre descritores e palavras-chave. Tá, então, o que são descritores? Descritores, eles são termos padronizados, definidos por especialistas, que servem para definir o assunto e recuperar a informação, tá? E palavras-chave são termos simples ou expressões compostas do próprio autor para definir assuntos. Então, vamos supor, eu escrevi um artigo, e nesse artigo eu defini as palavras-chave que representam os assuntos desse artigo, ok? Então, isso é palavra-chave. Se eu quisesse que meu artigo tivesse descritores, aí eu teria que ir na Bireme para identificar os descritores que identificam, né, que determinam aquele assunto que melhor representa, na verdade, aquele assunto do meu artigo. Então, essa é a diferença. Descritores, você vai ter que consultar um DEX, que é um vocabulário controlado e desenvolvido por especialistas da área, ok? E palavras-chave são termos simples que você mesmo utiliza para definir os assuntos do seu artigo, livro, enfim, ok? Então, é sempre importante a gente definir aí, ter claro aí essa diferença entre descritores e palavras-chave. Dando sequência aqui, é importante também que vocês saibam, né? Por que é melhor na Bireme a gente pesquisar por descritores? Por que é melhor pesquisar por descritores do que palavras-chave? Então, vamos lá. É melhor você pesquisar por descritores porque você consegue ser mais específico e obter resultados mais estritamente ligados ao assunto da sua pesquisa. Ou seja, quando você faz uma pesquisa lá por palavras que você mesmo definiu para os seus assuntos, palavras-chave, o que acontece? A Bireme, ele vai fazer uma varredura no título, vai buscar essa informação no título. Então, você fez a pesquisa lá na Bireme e colocou lá a sua palavra-chave. Ele vai buscar essa palavra-chave no título, ele vai buscar no resumo. Possa ser também que sua palavra-chave coincida com um descritor. Mas quando você faz pesquisa por descritor, você consegue ser muito mais específico, né? Você vai direto no assunto, você já vai pesquisar e ele já vai fazer aquela pesquisa direto no assunto. Então, você consegue ser muito mais objetivo e ter mais sucesso e melhorar os seus resultados fazendo uma pesquisa por descritores na Bireme, ok? Então, é recomendado que você use também os descritores na Bireme. Então, vamos para a nossa parte prática. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é acessar lá o site da Bireme, bireme.br, ok? Colocou lá o bireme.br e agora vamos aguardar. Bem, esse é o site da nossa Bireme, tá? Existe duas maneiras aqui que eu vou apresentar para vocês de você localizar.
descritores na BIREM. Como é que você vai fazer para localizar? Primeiro, você também tem aqui fontes de informação, você vem aqui no DEX, terminologia, logo após fonte de informação, DEX, terminologia em saúde. Você clica e aqui você também pode consultar, ok? Mas eu recomendo, né, minha sugestão é que vocês façam uma pesquisa por aqui mesmo. Então, você vai, aqui não tem a caixa de busca, você não precisa nem digitar nada. Você vem aqui, clica em pesquisar e vem aqui localizar descritor, que aqui já facilita, eu acho que facilita muito mais a nossa pesquisa. Então, aqui, logo aqui abaixo da pesquisa tem localizar descritor. Então, vamos aqui localizar o nosso descritor. Então, vamos supor que eu queira saber qual o descritor que representa, né, o assunto mal de Alzheimer. Então, vamos colocar aqui mal de Alzheimer. Olha, mal de Alzheimer não veio nada, tá vendo? Então, uma dica também é que você coloque a palavra principal e coloque a raiz dela, porque aí, ó, você já consegue recuperar, tá? Coloca o radical, a raiz, e aí você consegue recuperar. Tá vendo que a gente aqui já tem doença de Alzheimer? Vamos clicar aqui. Observe que quando você clicou, aqui a gente já tem a hierarquia toda do descritor, né? Que a gente já tá vendo? Tá dentro de doenças, depois vem doenças do sistema nervoso central, demência, doença de Alzheimer. Então, aqui do lado você vê toda a hierarquia do descritor. Logo aqui mais do lado, você já vê aqui a definição para esse descritor. Então, aqui ele já diz a definição. Logo aqui mais abaixo também, que é muito importante, aqui a gente já tem os sinônimos para esses descritores. Então, a gente tem demência senil com estado confusional. Então, aqui, essas palavras aqui também são descritores que representam aqui o nosso termo de pesquisa, ok? Então, se você quiser também fazer uma pesquisa por esse descritor e restringir essa pesquisa por algum aspecto, né, que é do seu interesse, por sangue, diagnóstico, é só você clicar aqui nas caixinhas, ó, e ir lá em cima e pesquisar, ok? Então, vamos aqui. Então, o melhor descritor que representa para a doença, que é o mal de Alzheimer, doença de Alzheimer, você pode utilizar. Então, vamos lá. Pesquisar documento com esse descritor. Observe, gente, que aqui a gente teve 73.988 resultados. Então, você teve muito resultado aqui. Então, vamos ver aqui a diferença. Para o descritor, que é doença de Alzheimer, que é o descritor que representa o que eu quero, eu achei 73.988. Vamos aqui pesquisar de novo. E vamos colocar lá a nossa palavra-chave, que é aquela palavra de termos livres que o próprio autor utilizou para representar o assunto. Nesse caso, eu estou utilizando aqui como exemplo. Então, vamos colocar aqui mal de Alzheimer. Pesquisar. Observe, gente, você teve lá 73 mil, tantos artigos recuperados. Para a palavra-chave mal de Alzheimer, eu só tive 32. Então, observe que quando você consegue abranger mais a sua pesquisa, né? Então, faz muita diferença você fazer pesquisa por descritores na BIREME. Eu vou também te mostrar outras maneiras de você localizar descritores também. Então, sempre quando você for fazer, eu até já mostrei isso na aula 1, quando você for fazer pesquisa na BIREME, sempre use o formato detalhado. Ok? Quem ainda não viu a aula 1, revejam que lá eu dou várias dicas. Então, vamos colocar aqui e pesquisar. Aí. Por que no formato detalhado? Aqui no formato detalhado, a gente já tem aqui os assuntos. Esses assuntos aqui, ó, também são descritores. Então, existe também a maneira de você pesquisar por aqui, ou se você quiser fazer logo uma pesquisa por palavras-chave e identificar o descritor que melhor representa o assunto que você quer, você vem aqui, ó,
e ver aqui, ó, doença de Alzheimer, diagnóstico, quimioterapia, e aí você já vai também localizando o descritor por aqui, ok? Também é uma outra maneira, só que vocês tomem conhecimento. Aqui também do lado, nos assuntos também, nos assuntos principais, aqui a gente já tem, ó, aqui já tem um descritor, isso aqui também são descritores, né, que os descritores, eles definem os assuntos do artigo. Lembra que eu falei isso? Então, aqui, ó, já tem doença de Alzheimer, você já sabe o descritor mais correto que você vai utilizar. Ok, gente? Então, vamos dar sequência aqui e fazer um resumo do que a gente viu até agora. Bem, o que a gente viu? Então, a gente viu aqui, nessa aula 2, a gente aprendeu o que é descritores, nós aprendemos a diferença entre descritores e palavras-chave. Também aprendemos por que é importante, né, pesquisar por descritores e também vimos a parte prática. Então, gente, em caso de dúvidas, caso vocês tenham dúvidas, se você é aluno da Atualiza Cursos, você pode visitar a nossa biblioteca. Aqui nós temos serviços exclusivos de apoio à pesquisa, normas da BNT e formatação. Também você pode enviar um e-mail para mim. Meu e-mail, meu nome é Adriana e meu e-mail é adriana@atualizacursos.com.br, ok? Então eu vou esperar vocês na nossa próxima aula que nós vamos aprender a fazer pesquisa por operadores booleanos, ok? Então até lá.